Vamos abaixar nossas cabeças. Vamos orar a Deus. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço, ó Deus, pelo teu amor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu te agradeço, ó Deus, pelo manual que nós temos, que é a tua Bíblia. Que possamos, ó Pai, estar sendo bem usada. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que tire o meu eu, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando sobre mim. E que os irmãos, ó Pai, estejam atentos para receber a tua palavra. Amém. Irmãos, agradecer a Deus primeiramente por dar a oportunidade, que eu sou apenas uma ferramenta falando da palavra do Senhor. Amém. Agradecer também ao pastor Tiago, que nos convidou para trazer a mensagem do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Amém? Estamos mais do que 3? Amém? Ele está aqui. Vamos respeitar a palavra de Deus. Vamos dar total atenção, não para mim, a palavra de Deus. Irmãos, eu vejo assim que se eu soubesse que Deus estaria num lugar, jamais eu faltaria. Se eu soubesse que Deus estaria aqui, eu jamais ia negar a minha presença com o Senhor. E a palavra de Deus fala em Mateus: onde estiver 2 ou 3, aqui Ele vai estar. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 11. Atos 17, 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dividiram-se na sinagoga dos judeus. Dirigiram-se na sinagoga dos judeus. Ora, presta atenção, irmãos. Ora, esses de Bereia era mais nobre do que os tessalônicas, porque receberam a palavra com toda ativez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. O que significa a palavra ativez? Significa que tem muita vontade, ansiedade e desejo de conquistar e ganhar ou fazer algo. Mas por que eu estou falando de Atos? Nossa pregação não é Atos. Irmãos, vamos ser igual os de Bereia, mais nobre. Vamos examinar a Escritura. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Vamos conferir, igual os de Bereia, se de fato é o que eu estou falando. Amém? Vamos entrar na mensagem. Nossa mensagem, irmãos, começa com uma pergunta: Deus pode confiar em você? Responde para você mesmo. Eu vou fazer essa pergunta no começo, e lá no fim da nossa mensagem eu vou lembrar novamente dessa pergunta. Deus pode hoje? Você tem coragem de olhar no espelho hoje e falar assim: Senhor, o Senhor pode confiar em mim? A gente vai falar de um livro, irmão. É o livro mais antigo da Bíblia. E esse livro vai nos ensinar hoje muitas coisas. Aí o irmão vai falar assim: nossa, eu já conheço essa história. Nossa, já conheço essa história de cor e salteado. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos revela hoje. Livro de Jó. O livro, presta atenção, irmãos. O livro nos ensina que sempre há, nos desígnios de Deus, na providência soberana, na divina, coisas e mistério que ultrapassa o nosso entendimento.
o livro vai nos ensinar que sempre há, nos desígnios de Deus, na providência e soberania divina, coisas e mistério que vai ultrapassar o nosso entendimento. A palavra de Deus fala que havia um homem na terra de Uz. Uz, irmãos, talvez os irmãos vão falar assim, mas terra? Era uma cidade. Mas eu já ouvi essa palavra no Velho Testamento. Uz, esse é o nome, ocorre várias vezes no Antigo Testamento. Nome de um filho de Arã, que fica em Gênesis capítulo 20, versículo 23. Nome do primogênito de Noar, irmão de Araão. E nome de um descendente de Seir, que fica em Gênesis também. A terra de Uz, onde Jó habitava, fica no Oriente Médio, na Palestina, lá no confim dos desertos. Era um distrito de fazenda. E havia um homem muito rico, não esqueça, homem muito rico, reto, íntegro, que desviava do mal. Olha a qualidade desse homem. Era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e ele desviava do mal. Ele possuía, irmãos, nessa fazenda dele, como era muito rico, 7.000 ovelhas. Presta atenção nesses números. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E Jó também tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. 7 filhos e 7 filhas. De maneiras, irmão, que todos os dias, entre irmãos, eles faziam banquete. Ia na casa de um, ia na casa de outro. E decorrido o turno dos dias, os seus banquetes chamavam a Jó os seus filhos, para santificá-lo. Olha que pai. E depois ele levantava de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício para cada filho. Ele pensava que talvez os filhos tinham feito algum pecado e ele pedia perdão se porventura os filhos tivessem cometido algum pecado. E então, como esse Jó, rico, os filhos, festas, mas teve um momento que o Senhor perguntou a Satanás. Aí vem. O Senhor pergunta a Satanás: de onde vens? De onde vens? Satanás respondeu: ao redor da terra. Eu estou passeando por ela. Aí o Senhor fala assim: observa os meus servos Jó, íntegro, temente a Deus, reto e desvia do mal. Aí Jesus falou para Satanás. Aí Satanás, irmãos, ele é tão astuto que ele vai te pegar no ponto mais fraco. Aí Satanás fala assim para Deus: mas ele é tudo isso porque ele tem muitos bens, ele é muito rico, tem uma família estruturada. Tira os bens dele, tira os gados dele.
um erro comum que as pessoas fazem atribuir muito poder a Satanás. Mas em uma leitura atenta, vemos que o inimigo de nossas almas pode ir até onde Deus permite. Amém? Deus conhece Jó e sabe até onde que ele vai suportar tanta provação. Como servo de Deus, estamos protegidos do inimigo. Deus nos conhece e não permite que sejamos tentados mais do que aguentamos. Quando algum irmão passa por alguma provação, você pode reparar, irmão, a primeira atitude: quero sair da igreja. Amém? A primeira atitude de uma aprovação num cristão fraco: sair da igreja. E muitas das vezes a gente fala que a gente está no fundo do poço. Simplesmente a gente desceu só 1 metro. E em nossos dias, que o cristão pode ficar doente, sempre alguém vai falar que é o motivo da doença do cristão, ou é o motivo da perca dos bens do cristão, é o pecado dele. Você pode ver que esse irmão está em pecado. Por isso que é tanta aprovação na vida dele. Já ouviu isso? E aí o Senhor permite que Satanás põe a mão na vida de Jó, com a permissão de Jesus. E nesse trecho que a gente vai ler, Deus permite que Satanás toca na vida de Jó. E teremos algumas lições para nós hoje. Temos 7 lições. O que devemos, como aproveitar essas lições na nossa vida hoje? Como é que Deus vai falar sobre a minha vida, a tua vida, através das lições de Jó? Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Amém? Primeira prova. Os sabeus, um povo que anteriormente não tinha relato nem problema com Jó, foram usados pelo inimigo para roubar os seus bois e jumentos. Irmãos, vamos deixar nossa Bíblia aberta no livro de Jó. Vamos ser igual os de Bereia, mais nobre, porque nós examinamos as escrituras. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 14 e 15. Que veio o mensageiro de Jó e disse: os bois levaram e os jumentas passavam por eles. E de repente sobre eles os sabeus os levaram e mataram os servos a fio da espada. E só escapei eu para trazer a notícia. E além de matar os seus servos que cuidavam do rebanho, sobraram apenas um para contar a notícia. Mesmo depois dessa perda significativa, Jó continuava um homem rico. E esses sabeus era vizinho de Jó. Irmãos, imagina, esse povo foi lá, matou os seus servos, roubou os seus bois e jumentos. Muitas das vezes, irmãos, Deus vai usar alguma coisa para estar prejudicando a tua vida. Ele vai pegar o ponto fraco. Trazendo para nós hoje, Jó tinha uma boa relação com o vizinho dele, mas o diabo usou, Deus permitiu que o diabo usasse os vizinhos para acontecer isso com Jó. Como está o nosso relacionamento com os nossos vizinhos?
Eu falo sempre que os nossos vizinhos são nossos parentes mais próximos. E eles, irmãos, sabem do nosso comportamento, da nossa atitude, das músicas que escutamos, as nossas conversas. É Ele quem vê o nosso maior testemunho. Ou das vezes, amor, ou muitas das vezes, ele nem sabe que somos cristãos. É o vizinho quem vai dizer quem é você. Se a gente fosse trazer para uma pessoa que não tem um relacionamento com um cristão, o que Jó deveria fazer? Pegar o resto dos empregados dele, ir lá, tirar sua satisfação. Mas por que você está roubando? Por que você matou meus servos a fio da espada? E muitas das vezes, irmãos, esse relacionamento que tínhamos que ter com os nossos vizinhos, acaba nós dando mau testemunho. Você ou eu tem um bom relacionamento? O vizinho pode dar testemunho da sua vida? Ou você é aquele vizinho que conversa alto, põe aquele funk, pagode, testemunho nenhum? Ou você é aquele vizinho chato que põe um pouquinho de folha na calçada, já arruma confusão? E aí, irmãos, o Satanás, ele não cansa de perseguir Jó. E a segunda prova deles é suas ovelhas. Jó 1,16. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e servo e consumiu, só eu escapei para trazer a notícia. É interessante que Deus permite que Satanás mexe com a natureza. E mais uma perca de Jó. Interessante que nessas percas, irmãos, dos bois, jumento, da ovelha, não reclamou. Ele não murmurou. Aí vem a terceira prova, irmão. Ele perde os camelos. E o inimigo agora usa os caldeus para roubar os camelos e ferir o servo de Jó. Novamente, preserva apenas um mensageiro para dar a má notícia. Com essa terceira prova, Jó outrora era rico e fazendeiro, já não tinha mais seus gados na fazenda. Irmãos, colocamos os nossos corações em nossas riquezas e serve a Deus durante uma época boa, durante tempos difíceis esquece dele e faz o pior atribuir a Deus por todo esse sofrimento? Você vê que interessante, irmãos, quando a gente está numa época boa financeiramente, é tudo fácil, não é? Estamos felizes em casa, de boa na igreja. Na hora que começa a tribulação, a gente já reclama com Deus, já para de vir na igreja. Talvez os nossos bens, presta atenção, irmão, talvez os nossos bens acabem atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Talvez ele fique em primeiro lugar. Nós damos prioridade a Ele, o nosso dinheiro, damos prioridade ao nosso trabalho, Deus em segundo plano. Toda vez que tem um trabalho na igreja, não, eu tenho que trabalhar. Toda vez que eu tenho um relacionamento com Deus, não, Deus, hoje não dá, que eu tenho que pagar minhas contas. Amém? Não é assim?
Não estou dizendo que não é pecado ter dinheiro. Eu estou dizendo é deixar o dinheiro falar mais alto. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Timóteo. Vamos ver o que a palavra nos orienta. No livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor no dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. Irmãos, ficamos tão ligados ou cegos em ter, conquistar, e esquecemos das coisas de Deus. Ficamos tão ligados nas coisas do mundo, esquecemos das coisas espirituais. Olha o nível espiritual de Jó. Era rico, ele era o mais rico do Oriente. Ele perdeu tudo, não murmurou. O diabo estava torcendo, irmão. O diabo falou para Deus: ele tem, ele te serve, porque é o que ele tem. Tira. O diabo perdeu mais uma. E nós? Nós estamos dando prioridade a nossos bens? O nosso dinheiro está falando mais alto? Nós estamos ficando tão cego em conquistar, ter, e muitas das vezes deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Jó podia ter perdido tudo, irmão, menos a fé. Ele não murmurou, ele não reclamou, ele não ficou questionando Deus. Mas Deus, por quê? O que eu fiz? Por que tanta perda? E Satanás, irmão, ele é tão astuto que ele vai te tocar no ponto mais fraco que você é, no ponto mais fraco que você tem. E ele achou, por Jó ser um homem muito rico, o mais rico do Oriente, tirando todos os bens dele, Jó ia murmurar contra Deus. Vendo que ele não conseguiu, o que Satanás fez? Jó, capítulo 1, versículo 18. Também essa palavra ainda, quando veio o outro, ele disse: estamos, os teus filhos e as tuas filhas, comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito. Estava todo mundo reunido de boa, comendo, bebendo, fazendo seus banquetes. Eis que se levantou o grande vento da banda do deserto e deu nos quatro cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Satanás não conseguiu. Satanás foi lá e tocou no filho dele. Nessa prova, o inimigo tira a vida dos 10 filhos de Jó. Uma só vez. Um só dia. Irmãos, imagina o sofrimento desse pai. Eu comecei a estudar esse trecho, irmão, e eu comecei a tentar entrar na história. Você pode imaginar, ou você já foi num velório, quando o pai perde um filho, o desespero desse pai, como esse pai fica triste. Jó perdeu os 10, uma só vez, um só dia.
principalmente, irmão, além dele ficar triste, e a sua mãe também perdeu os seus filhos. Não só ele que ficou triste, não só ele que ficou magoado, desesperado, a mãe também. A Bíblia diz que depois de todas essas percas, Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça e fez o quê? Adorou a Deus, dizendo: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Acabamos de cantar o hino agora. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Filhos, né? O que podemos aprender com essa prova de Jó? Geralmente, irmãos, nos dias de hoje, infelizmente, os filhos acabam mandando nos pais. Amém? Fala que não vem na igreja e não vem mesmo. Os filhos falam que vão em certos lugares e eles vão. Ou os pais falam assim: o meu filho em primeiro lugar. Você quer ver, irmãos? A igreja chamar a atenção, ou a professora da escolinha lá no fundo, dos nossos filhos, já é motivo de nós sair da igreja. Amém? Nós temos o domínio sobre nossos filhos, ou eles têm o domínio sobre nossas vidas? Como é que está o relacionamento, irmãos, de pai com o filho? Você vê o relacionamento de Jó com o filho deles? Mesmo depois dos banquetes, das festas, ele fazia um holocausto para cada filho, se por acaso algum filho tinha cometido pecado a Deus. No livro de Efésios, vamos ser igual de Bereia. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento. Para que vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Conheço duas famílias. Os filhos não obedecem à mãe. O filho não obedece ao pai. Patina. Só na lama. Não vai para canto nenhum. A Bíblia fala assim: para que os filhos obedeçam o pai, para que vá bem os dias na terra. Os nossos filhos estão indo bem, está tendo obediência. Nós estamos orando para os nossos filhos ou estamos terceirizando a oração? Quando tem um problema dentro de casa, vou chamar o pastor. Eu estou terceirizando a minha irresponsabilidade para a igreja, para o pastor. Quero que o pastor vá lá em casa orar pelos meus filhos. A conduta de nossos filhos, o jeito, a aparência e as palavras dos nossos filhos é como um cristão hoje? Se você colocar o seu filho no espelho hoje, o jeito dele de vestir, o comportamento dele é sobre um cristão? Jó tinha domínio sobre os filhos. Como é que está a nossa atitude? Como é que está
a aparência dos nossos filhos? Ou fazemos como Jó, levantamos de madrugada para orar pelos nossos filhos? Não estamos nem aí. O pastor vai orar se tiver algum problema. Teu filho dá testemunho no serviço que ele trabalha ou na escola? É impressionante, irmão, que nos dias de hoje, se perder apenas uma moeda, passa a murmurar. Se perder o emprego, passa a murmurar a Deus. Imagina alguém que era muito rico naquela região e perdeu praticamente todos os seus bens e ainda os seus filhos. Jó não negou a Deus. O Senhor, mesmo diante de todas as provações, adorou. Eu não sei se você está passando por alguma provação. Eu não sei se você está passando por alguma tribulação. Mas vamos pegar essa mensagem de Jó e levar para nossas casas. Vamos pegar essa mensagem de Jó e colocar em nossos corações. Mas o diabo, ele não cansa, irmão. O diabo é perseverante. O diabo mandou roubar os gados, caiu fogo do céu. Jó não murmurou. Jó não desanimou. O diabo falou assim: você quer ver? E interessante, irmãos, o diabo tem tempo para ver o seu ponto fraco. O diabo falou assim: agora eu vou matar os 10 filhos deles, agora ele vai murmurar. O Senhor não falou assim que ele era reto, temente, que ele desviava do mal, que não tinha homem na terra igual Jó? As escrituras diz. Mas Satanás teve mais uma conversa com o Senhor. Satanás veio, o Senhor falou: de onde vem? Estou passeando pela terra. Aí o Senhor fala assim: tá vendo? Meu servo Jó. Satanás falou assim: deixa eu tocar na vida dele. Porque Satanás viu que não adiantou. Perdeu o dinheiro, muito rico, 10 filhos, 3 homens, 7 homens e 3 mulheres. Num só dia, numa só vez. Não adiantou. Satanás astuto. Deus permitiu que Satanás tocasse na pele de Jó. Jó capítulo 2, versos 2 e 3. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: ao derredor da terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observa meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal e conserva a sua integridade, embora inclinasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará a sua vida.
Estende, porém, a mão, toque-lhe os ossos e a carne, e verás que blasfema contra ti. Você vê que interessante, irmãos? Tem uma passagem também, em Jó, acho que capítulo 8, fala assim, que ele tinha tanto mau hálito, que ninguém chegava perto dele. O inimigo, mesmo tendo tirado propriedade financeira de Jó, a alegria e a convivência dos seus filhos, não conseguiu ver Jó murmurar a Deus. Agora, com a permissão de Deus, toca de maneira muito cruel, deixando coberto de chagas, úlceras malignas. Imagina alguém com ferimento do pé à cabeça. Irmão, ele pegava pedaço de telha para raspar as chagas. Você consegue imaginar? Imagina, irmão, uma pessoa rica, quanto prestígio. E Deus permite por isso que no início eu falei, irmãos, o livro vai nos ensinar que sempre há nos desígnios de Deus a providência e soberania divina. Coisas e mistério que ultrapassa o nosso entendimento. Mesmo a gente querendo entender, a gente não vai entender. E Jó, com essa doença, da cabeça ao pé, cheirava mal, e ele saiu do conforto da casa dele, já não estava mais no conforto da casa dele, só tribulação. Satanás, irmãos, quando ele vem para roubar, matar e destruir, sem piedade. Mas a vantagem, irmãos, dessa história de Jó aqui, o nível da fé de Jó. A Bíblia fala que Jó raspava cacos de telha. Ele já não tinha mais o conforto da casa dele. Estava sentado no meio de cinzas. Mesmo nesse estado, Jó não negou a Deus. Não perdeu a fé e nem murmurou. Será que você, ou muito por muito menos, negaria a Deus? Será que a nossa fé chega no nível de Jó? Quanta perca. Irmãos, a gente vai falar logo mais. Se a gente não estiver ligado espiritualmente com o Senhor, eu estou perdendo tempo aqui. Porque quantas provações Deus nos dá, e já é motivo, irmão. É a primeira coisa. Eu não entendo o que o cristão imagina. A primeira tribulação, se afastar da igreja. Eu acho incrível, irmãos, como a gente leu lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E esses dias, acho que uns 4 finais de semana atrás, 5, não me lembro, estava chovendo na hora do culto,
Irmãos, eu acho um absurdo. Se eu saber que Jesus está aqui, uma chuva já é um motivo de eu não vir na igreja. Casamento, um aniversário, um churrasco, certamente estava bombando. Amém? Uma chuva. Jó era rico, perdeu seus bens, seus 10 filhos, chagas, doença da cabeça ao pé, firme. Mas Satanás, ele não cansa. Satanás não desiste. Ele não é desanimado igual nós. Ele não tem um projeto e vai parar esse projeto no meio do caminho. Nós não temos um projeto. Eu não gosto de citar ninguém, irmãos. Vou ter a permissão de citar Isaac. Isaac não tem um projeto aqui domingo de manhã? Todos começou e vai acabar? Estamos animados para ser professores de células? Hoje não dá. Domingo que vem eu vou. Mas sem falta. Mas não tem projeto. Satanás tem. Ele não desiste. E mesmo nessas provas, perdeu os filhos, saúde. E Satanás, irmãos, ele vai tocar nas pessoas mais próximas de nós. Quem que vai usar agora? A esposa. No capítulo 2, versículo 9 de Jó 2:9. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não íamos receber também o mal? Em tudo isso não negou Jó e não amaldiçoou o nosso Deus. Ei, mulher, né? Nega o seu Deus, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então você vai conservar a sua integridade? Em outras palavras, irmãos, eu imagino, a Bíblia não relata. A mulher está falando assim: quanta coisa que nós tinha. E os nossos filhos? Cadê esse Deus? Da mesma assim você vai conservar a sua integridade? Jó, abandona. Vamos para outra igreja, Jó. Aqui não vira. Vamos procurar outro Deus. Aqui não está dando certo. A mulher, ó. Mas Jó, aquele nível de fé, Jó, aquele relacionamento que a mulher não tinha. Qual é a resposta dele? Você fala como qualquer doida. Você imagina se Jó tivesse falado assim: mulher, você tem razão. Não era rico. Não fazia banquete com nossos filhos todo dia. Roupas finíssimas. Ia pro shopping todo dia. Hã? Você está certa, mulher. Vamos abandonar esse Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículo 31. Mas que Atos 16, 31 tem a ver com a mensagem de Jó?
Irmãos, no passado, o homem era chefe de casa e cabeça do lar. Amém? Em Atos capítulo 17, capítulo 16, está falando assim a conversão do carcereiro. E respondendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Será que hoje nós temos condições de falar isso? Vai ser salvo você e a tua casa? Naquele tempo, o homem era o cabeça do lar. Como Cristo é o cabeça da igreja. Hoje, irmãos, é uma era moderna. Século 21. E alguns maridos, irmãos, estão virando banana. Estão frouxos. Não estão cumprindo o papel de marido. Você imagina, irmão, se Jó fosse um banana. Se Jó fosse frouxo. Ele ia acabar com os planos de Deus. Mas Deus conhecia. Homem reto, temente a Deus, que desvia do mal. Nem mesmo o diabo usando a tua esposa, Jó desviou. E hoje, no século 21, como é que está as nossas casas? Como é que está você, marido? As mulheres estão liderando os lares? Homens sem atitude nos lares? Mulher não são submissa mais aos seus maridos? Irmãos, Efésios capítulo 5, 22. O livro de Efésios. Vamos ver o que a palavra de Deus nos vai orientar sobre esse assunto. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como porém, presta atenção, irmãos, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Como que eu tenho uma mulher submissa? O que é submissão? Eu falar para minha esposa: eu ficar mandando nela para ela ser submissa a mim? Esposa, senta aqui agora. Você é submissa, eu estou mandando, eu sou o cabeça, é assim? Você sabe quando que teremos uma mulher submissa dentro de casa? Quando ela for submissa ao Senhor, como diz as Escrituras. A mulher seja submissa ao seu próprio, como ao Senhor. Se sua mulher não for submissa a você, ela nunca será submissa ao Senhor. Irmãos, você imagina se Jó não tivesse pulso firme? Desculpe até a expressão, irmão, de chamar alguns maridos hoje de frouxo e banana. Muitas vezes os maridos estão terceirizando a responsabilidade dos lares para as mulheres. E Deus está abençoando. É um lar abençoado. Muitas das vezes, irmãos, já ouvi
alguns exemplos assim. Vamos ficar em casa hoje? Nós não falta um domingo na igreja. O que tem faltar hoje? E acaba a mulher atrapalhando o homem no trabalho do Senhor. Porque os dois têm que ter um nível espiritual junto. Jó foi firme, falou para a sua mulher, para a sua mulher, você fala como uma doida. Satanás sempre, irmão, vai usar as pessoas mais próximas para nos derrubar. Construa, irmão, um lar forte, abençoado. Deixa Deus entrar, irmão. Hoje, deixa Jesus aqui não. Leva para sua casa. Amém. Leva Jesus para sua casa. Que possamos estar pegando esse exemplo de Jó aqui, ó. Marido, seja firme. Pega o foco. Pega o caminho. Por que lá no passado falava, vai ser salvo o carcereiro, tu e a tua casa? Mas Paulo não conhecia nem a mulher, nem os filhos. Como que teve salvação? Através do carcereiro. Naquela época, homem era o cabeça. E hoje? Mas Satanás é perseverante, ele não dá mole, perdeu os gado, toda a tua propriedade, os seus servos. Irmãos, interessante que os servos usavam roupas finíssimas, participava do banquete. Perdeu 7 homens e 3 mulheres. Chagas da cabeça ao pé. Satanás usou a sua esposa. E só para amaldiçoa seu Deus e morre. A tradução do livro do hebraico. Presta atenção. No livro do hebraico para o português, o original fala, abençoa o seu Deus e morre. Mas mesmo, irmãos, com essa provação, Jó vai usar os amigos. Nós estamos encerrando. Jó recebe visita de 3 amigos. Vieram de longe. Eram Elifaz, Bildade, Zofar e depois chegou Eliú. E esses amigos vieram de longe para visitar Jó. Irmãos, eles ficaram uma semana junto de Jó. Que Jó estava com as chagas, com doença e no meio de cinzas, uma semana sem abrir a boca. 3 amigos, depois veio o outro, uma semana ficou com Jó, sem abrir a boca. E seu amigo mais velho começou a falar a Jó. Ele faz, vendo toda a situação ruim de Jó, a causa dizendo, lembra-te agora, qual inocente jamais perece? De onde foi os sinceros votos? Como podemos ver, o amigo de Jó fala que deveria estar em pecado ou feito algum mal. Um amigo. Você está assim? Veio de longe. Com conversa fiada, né? Hoje em dia a gente fala. Veio de longe. Ó, Jó,
Você está desse jeito aqui, ó. Você cometeu algum pecado. Não é o que nós falamos hoje? Ah, o irmão está doente, o irmão perdeu o emprego, roubou o carro dele, olha lá, está em pecado. E o outro amigo começa a tentar consolar a Bildade, fala que porventura os seus filhos de Jó desviaram do pecado e da morte. E começou, irmãos, a criticar Jó. Como posso trazer essas críticas desses amigos para nós hoje? Hoje, somos diferentes de nossos amigos? Ou somos iguais a eles? Temos as mesmas conversas? Contamos as mesmas piadas? Ou damos risada das piadas sujas e imorais? Compartilhamos lá no Zap aqueles vídeos de comentários indecentes? Ah, eu vou comentar, porque depois ele não manda mais para mim. Senão meu amigo vai ficar chateado. Você está bebendo a mesma bebida que o seu amigo bebe? Amigo chama para jogar bola. Não sou contra quem joga bola. O amigo chama para fazer um churrasco. Justo no trabalho do Senhor. Justo o dia que tem célula. Justo que tem a reunião com o Isaac. Justo que tem a noite de oração. Mas para não chatear o meu amigo, eu vou. Dane-se chatear o meu Deus. Prefere não chatear o amigo do que chatear a Deus? Deus não está aqui? Irmãos, isso também vale para as mulheres cristãs. Estão usando as mesmas roupas que as do mundo? Fala, os gestos e os lugares e as aparências das mulheres são de cristã? Mas o que a gente sempre escuta, irmãos, eu quero estar na moda. É modernismo, é século 21. Nós estamos andando com nossos amigos ou com Deus? Será que Deus está contente com as nossas amizades? Estamos convidando o nosso amigo para vir na igreja? Se aqui é um lugar abençoado, gostoso, onde eu recebo bênção, por que eu não trago o meu amigo? Por que o meu amigo leva eu para outro lugar? Irmãos, já estou encerrando, acho que eu passei um pouco do horário. Deus só vai provar a quem Ele ama. Deus só vai provar a quem Ele confia. Deus só vai provar quem é servo. Quem tem comunhão com Ele. Quem está cheio do Espírito Santo. Quem tem uma relação íntima com Ele. Deus prova quem é íntegro, reto. Foi ruim que Deus fez com Jó? Não. No finalzinho, no capítulo 42, 12 e 13, tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. E Deus é tão perfeito, até os 10 filhos que Jó perdeu, 7 homens e 3 mulheres, Deus deu de novo. Irmãos, se o Ministério do Louvor quiser subir, não adianta, irmãos, vir na igreja pedir bênção, prosperidade. Ah, eu quero vir na igreja pedir cura. Eu quero que Deus restaure meu casamento. Eu só
só quero pedir, pedir, pedir. E Deus, como é que fica, irmãos? E que muitos cristãos fazem com Jesus. Presta atenção, irmãos. O que muitos cristãos fazem com Jesus. Eles vão na igreja um dia por semana, ficam animados com a presença do Senhor, e depois vivem o restante da semana sem pensar nele. Então Jesus diz: você não fala comigo? Você não me ouve? Você não lê a minha palavra? Eu quero ser o seu Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também, mas você não quer. É por isso que sofre tanto. Mas se você entregar a sua vida a mim, você verá que farei com ela. Tenho planos muito maiores e melhores do que o seu. Irmãos, não adianta, não é errado você vir buscar alguma coisa. Mas o que você está dando para Deus? Irmão, Deus só quer a sua obediência, o seu compromisso e o relacionamento. Como é que eu quero receber o meu salário, sendo que eu não vou trabalhar? Como é que eu quero pedir para o Senhor? Senhor, cura, derrama, abre as portas das bênçãos sobre a minha vida. Mas eu não estou nem aí com meu Deus. Cadê o meu compromisso? Cadê meu relacionamento? Muitas vezes o meu amigo vale mais do que eu. Cadê minha posição como marido? Deus pode confiar em você? Irmãos, leva essa pergunta para casa. Chegar na casa, olha no espelho e fala assim: Deus pode confiar em você? O início do livro diz assim: havia um homem na cidade, eu vou mudar. Havia um homem na cidade em Araçatuba, cujo nome era o seu, e você pode se encaixar reto, íntegro e desvia do mal? Depois a gente quer bênção, a gente quer prosperidade, a gente quer cura, sem relacionamento, sem compromisso, vindo na igreja só domingo, esquecendo de Deus segunda, terça, quarta e quinta. Você vê que, irmãos, a gente serve um Deus tão maravilhoso, um Deus tão tremendo. Olha o que ele fez na vida de Jó. Deus permite Satanás colocar a mão na vida de Jó, em todos os sentidos. Depois, Jó teve tudo em dobro: gado, camelo, tudo. Então, se ele, naquela época ele foi o homem mais rico, dobrou a tua riqueza. Por quê? Compromisso, perseverança. Nós temos. Dá uma chuva, a gente já não vem na igreja, já é motivo de dar desculpa. Pastor chama a atenção do meu filho, pronto, eu quero ir a outra igreja. Irmãos, vamos apegar esse Deus com muito limite. O que ele fez na vida de Jó, ele faz na sua. É só nós querer, irmãos. É só ter o compromisso. Amém? Vamos levantar, vamos adorar o nosso Deus. Desculpa do horário. Dê uma salva de palmas para o Senhor, que é Ele que merece, Ele é digno de todas as coisas. Vamos ser um Deus, vamos ser servos perseverantes. Amém?